Olá, bem-vindo a mais um Garimpando Provérbios e hoje vai ser o Provérbios 4. Sou o Dr. Vílio Batistella, psiquiatra na área, aqui como seu irmão em Cristo, juntamente com a minha amada esposa Vanessa Batista Batistella, para a gente explorar essa riqueza que Deus nos deixou no livro de Provérbios na Bíblia. Bíblia Sagrada, você pode pegar a versão que você tiver aí. Nós estamos lendo numa versão que é a NVI, que é mais fácil de entender, mas gosto muito de todas as outras, a João Ferreira de Almeida, a King James. Até coloca aqui nos comentários qual que é a versão de tradução da Bíblia que você gosta mais. E se você analisar, todas elas falam a mesma coisa, algumas com as palavras mais difíceis. E o importante é a gente clamar, então, antes de fazer a leitura, faça como nós oramos a Deus, clamamos pelo discernimento do Espírito Santo e vamos fazer a leitura, vamos meditar na palavra e assim a gente garimpa, Deus vai mostrando, o Espírito Santo vai nos trazendo coisas que se você fizesse uma leitura acadêmica, uma leitura rápida, talvez você não entenderia pela sua mente, assim como a gente também não. Mas já estou aqui para reconhecer que essas joias que Deus traz, é Deus que traz, tá bom? E é uma alegria estar aqui compartilhando isso com você. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal. Deixa aí o joinha para no próximo episódio você já receber em primeira mão, senão o YouTube não vai ficar mostrando para você. E além de fazer isso, sabe aquela pessoa que você vê que está começando a ficar meio perdida e é uma pessoa com uma essência boa, que gosta de fazer o bem, mas está batendo cabeça na vida por más decisões, ou alguém que está começando a jornada, um jovem, um adolescente, e quer melhorar em sabedoria para tomar melhores decisões e fazer a vontade de Deus aqui na Terra. Lembrou de alguém assim? Já compartilha para essa pessoa, manda nos grupos da sua família também. E bora lá garimpar Provérbios 4. Provérbios 4. Bem-vindo, bem-vindo. Eu espero que você já tenha evoluído, já tenha aproveitado e aplicado as chaves e as bênçãos que a gente passou para vocês, tanto nas aulas quanto em Provérbios. 3 provérbios, João. Lembrando que você tem que ler o Provérbios. Nós estamos aqui compartilhando o nosso momento íntimo como casal de crescimento, de chaves que nós aprendemos e explicando para vocês. Mas isso não substitui a sua leitura, o seu aprofundamento e a sua meditação. Bora começar? Provérbios 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai e estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso, não abandone a minha instrução, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o teu coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ótimo. Ó, aqui é Salomão falando de quando ele era pequeno e o conselho que o pai dele, Davi, o rei Davi, passou para ele, como ele acatou isso. E nessa época aqui, eu acredito, quando eu era menino, né? Eu acredito que ele nem tinha passado por aquele sonho onde Deus perguntou para ele o que você queria e ele pediu sabedoria. Que às vezes a gente pensa assim, poxa vida, como que um adolescente vai pedir sabedoria do nada? Vai saber o que pedir, né? Foi do nada que Salomão falou, não, eu quero sabedoria, e Deus falou assim, olha, poderia ter pedido ouro, prata, mulheres, a vida dos seus inimigos, mas você pediu certo. Antes eu achava, nossa, que
que evoluído, né? Tudo bem evoluído, mas o pai dele, Davi, quando Sim. ele era pequenininho, andava do lado dele, já foi mostrando para ele que a coisa mais importante de ele procurar aqui na terra era sabedoria. Então ele já tinha essa informação prévia do que procurar. E a questão é, você como mãe, você como pai, tem caminhado ao lado do seu filho para conquistar o respeito, a admiração dele a ponto de ele ouvir conselhos e saber o que procurar daqui para frente? Eu vejo muito assim, mas meu filho não me entende, minha filha não me aceita, tudo que eu falo ele contraria. E muitas vezes é um adolescente, então é como se você já tivesse perdido um pouco o tempo, ou por ele ter mudado de fase, ela ter mudado de fase, ela já não te admira mais como herói da vida dela, heroína, né? E você tem que começar a acessar a admiração do teu filho, da tua filha, para que eles te ouçam melhor, andar ao lado deles, não ficar como aquele chato, vai estudar menino, vai fazer isso. Ou então com aquele relacionamento muito superficial, né? Algo que algumas mães frequentemente cometem o erro de falar é que são muito amigas da filha. Você querer ser muito amiga do seu filho ou da sua filha, gente, até que parece bonitinho, mas é você rebaixar o seu papel. Você tem papel de autoridade, você tem um papel de exemplo. Você não pode equiparar numa igualdade, num papel de amiga, você não tem como. Você não precisa ser amiga da sua filha, você tem que ser referência para ela. E você vai ser referência quando você passar esses ensinamentos, quer dizer, quando você for referência, você vai passar esses ensinamentos e ela vai te dar ouvidos, ela vai escutar o que você fala. Então assim, ó, que eu anotei aqui, ó, verso 3, que me chamou, no verso 1, na verdade, que me chamou a atenção. Você precisa estar atento para ouvir aquilo que muitas vezes Deus te fala. E Deus se comunica nem sempre da forma como você acha que você vai ouvir. E para ouvir a Deus, para fazer um ouvir de Deus, você tem que ficar quieto, fazer silêncio, meditar, orar, desacelerar as vozes que você tem dentro da sua cabeça, os seus pensamentos, os seus anseios, meditar na palavra, porque aí você vai perceber, pode ser que em voz Deus falando com você, mas muitas vezes em detalhes, em gestos, em circunstâncias da vida, às vezes no perfume de uma flor, num sorriso de uma criança, num detalhe. Por exemplo, nós estávamos sentindo, a Vanessa na realidade estava sentindo de fazer provérbios para aprender mais, procurar mais em Deus, fazer isso ao vivo de novo com vocês por causa desse novo projeto que a gente começou, da Hora da DR. E ela estava achando que isso foi um sentimento. É verdade. Foi um sentimento que, será que era a cabeça dela? Ela ficou em dúvida, mas na realidade Deus já tinha colocado esse sentimento no coração dela. E também, Felipe, o que acontece? Às vezes acontecem situações que tentam nos bloquear e nos impedir de fazer a vontade de Deus. Então isso estava assim no meu coração de fazer uma gravação especial para os nossos alunos do treinamento, porque é um presente que nós vamos dar para eles se aprofundarem ainda mais. Só que aí eu estava na dúvida, falei assim, poxa, eu vou gravar ou vou fazer só em casa, porque eu preciso me preparar também para que Deus me mande sabedoria do alto para poder conduzir e ajudar essas pessoas, né? Então eu estava nesse conflito e várias coisinhas, vários impedimentos, várias coisinhas roubando a minha energia. Conta que você vai contar bonitinho. Um monte de coisa para fazer e ainda temos e tal. Eu falei, eu mesmo preciso atrapalhar ela. Eu falei, Vanessa, é tanta coisa que a gente tem que fazer. É verdade. Garimpar provérbios, são 31 por dia. Isso é uma benção, mas rouba tempo. Aqui, ó, o carnalzão aqui querendo atrapalhar ela, né? Mas eu falei, tá bom, a gente dá um jeito, faz. Isso foi a semana passada, gente. E daí aconteceu eu vi uma canequinha. Eu vi uma canequinha que é da época, não está aqui comigo agora, mas é da época que a gente mandou fazer do Garimpando os Provérbios, que a gente pegou o livro de Provérbios, montamos esse livro nosso aqui, que tem a parte de Provérbios. Aí um amigo nosso que está nos ajudando na mudança aqui de consultório, ele viu um desses e pediu para Vanessa. Vanessa, eu vi isso aqui. Ele falou assim, Vanessa, você tem... Porque nós não fizemos muito, tá, pessoal? Aí ele falou assim, Vanessa, eu vi 3 lá, você não dá um pra mim que eu achei tão bonito, tão legal. Aí nessa hora... No mesmo momento ele pediu pra ela? Ele pediu pra mim
E aí, no mesmo momento, Deus já falou no meu coração. Aí eu dei um grito, né? Falei assim, Felipe, vem aqui que Deus está usando essa pessoa para falar comigo. E aí o Felipe chegou e abriu a porta. A hora que eu cheguei, Tava... o que está acontecendo? Eu com a garrafa, com a caneca, tomando café, e essa mesma imagem na minha caneca, assim, o que foi? Daí ela olhou assim. É uma caneca bem velha, antiga, que nós usamos na primeira versão de Garifando Provérbios. Tá confirmado. E ele não usa, tá? Ele não usa, não é o que ele usa. Vários meses que eu não usava. É. Vários meses. Daí ela olhou assim, tá confirmado. A hora que ela contou, eu falei, tudo bem, fui muito carnalzão, vamos sim fazer com alegria Provérbios. Então, ouça, preste atenção, porque Deus vai falar para te trazer discernimento. Olha, Felipe, ainda linkado com o que você está dizendo, eu fiz uma anotação aqui, porque aqui está dizendo assim, ó, que você tem que investir, né? E procurar obter com tudo que você possui. Então, vamos pensar aqui, ó, investimento, ele requer esforço. Então, muitas vezes você vai precisar investir o seu tempo, deixar de fazer algumas coisas, investir a questão financeira também para participar de um curso, de um treinamento, de algo que Deus moveu o seu coração para você aprender coisas novas. E esse esforço, esse investimento, às vezes é investimento de deixar de coisas que você sabe, né? Vamos pensar assim, coisas que você sabe para Deus ensinar o que você não sabe. Porque às vezes nós temos aquela mentalidade assim, ó, que nós aprendemos lá com o nosso pai. Mas o pai não era tão sábio quanto Davi estava ensinando aqui Salomão. E seu pai foi crescendo, foi falando, a vida é assim mesmo, nós nascemos para sofrer, a vida é difícil, vida de mulher. Nossa, quantas coisas, quantas mulheres que recebem palavras da mãe explicando assim. Eu mesmo escutei algumas muito duras, que mulher nasceu para sofrer, que nós não nascemos para ser feliz, coisas desse tipo, sabe? Então, você cresceu ouvindo isso. Então, investir também em deixar essas coisas e se dispor a aprender coisas novas. E eu fico feliz que você é nosso aluno do treinamento, porque se você está aqui, você investiu e nós estamos aqui, junto com você. E é o que fala no verso 5, procure obter sabedoria e entendimento. E não esqueça das palavras, ali Salomão falando o que Davi disse para ele, mas olha outro conselho que Davi deu. Assim, além de você procurar, não abandone a sabedoria. Sim, e Salomão. O próprio Salomão, depois ele se desviou do temor do Senhor, permitiu que aquele bando de mulherada que ele arrumou lá trouxesse deuses pagãos lá para Israel e trouxesse a idolatria, e a sabedoria se afastou de Salomão. Né? Depois, se você ler Eclesiastes, você vai ver Salomão meio deprimidão por ter abandonado o temor a Deus e ter perdido essa presença de Cristo, que era a sabedoria que estava junto com ele ali, se afastou porque ele quebrou o princípio. Então não abandone. Investir em conhecimento. Tem gente que investe num celular novo, numa casa, tal, ok, beleza. Mas isso daí perde a graça logo. E tem gente que fala assim, eu comprar um curso, investir num treinamento, mais um curso e tal. Pois é, mais uma vez que na sua vida você está vivendo a mesma história, o mesmo padrão repetitivo de dores, de fracasso. Sabe quando você está melhorando, de repente parece que dá tudo errado? Não é de repente, não é o acaso, não é azar. É porque você não pegou as chaves, né? Não aprendeu aquilo que você precisa para sair desse ciclo repetitivo de dores, romper esse ciclo para ir para uma nova fase. Então, Davi aconselhou Salomão, investe o que você tem, tudo que você tem para encontrar entendimento. Então, e olha aqui que fala, procure obter a sabedoria, use o que você possui para adquirir entendimento, dedique autoestima à sabedoria, abrace ela, honrará. Dinheiro, tempo, deixar de lado crenças limitantes que te atrapalham, preconceitos mesmo, e invista mesmo os seus recursos financeiros para aprender mais. Você que adquiriu esse treinamento nosso, você está procurando sabedoria. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai te colocar num nível acima e depois vai ter um outro passo e um outro passo. E assim como a luz da aurora, que está escrito num provérbio aqui mais para frente, você vai crescer
a presença de Deus de glória em glória, porque a glória se manifesta nos filhos que, quando passam por tribulações, perseveram em princípios, e essa perseverança vai trazendo um caráter aprovado que gera esperança. E é o que está escrito em Romanos 6 pelo apóstolo Paulo. Mas você vai perseverar no quê? Você vai ter paciência no quê? Paciência é a paz na ciência de Deus. E o que é a ciência de Deus? Princípios bíblicos, que tem vários deles em Provérbios. Vamos lá então para o 10. Beleza. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria. Eu encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, você não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite e não passe por ele. Afaste-se e não se detenha. Aqui Salomão está dizendo, você quer se sentir protegido? Procure sabedoria. Porque isso vai te trazer discernimento para escapar de ciladas, de armadilhas. Teve lá o Provérbios 2 ou 1, se eu não me engano, que fala que os pecadores eles vêm com mimos. Cuidado com esses mimos. Então quem encontra, procura e acessa entendimento, e Deus vai mandando sabedoria, você tem proteção, porque você escapa, você começa a discernir, a entender de longe as más intenções de pessoas que de primeira parecem boas, mas que no fundo querem tirar vantagem, proveito de você e te jogar fora depois. Então, sabedoria traz proteção. Olha só, eu peguei três comandos aqui, né? Se a gente fosse pensar, seriam 3 comandos. Não siga, evite e afaste-se. Aqui, daqui a pouco eu vou ler um pouco mais e vocês vão ver de quem que vocês têm que evitar. Mas esse não siga, porque assim, existe uma rota, né? Existe uma rota do propósito, nós falamos já em aula sobre isso. Então, se você precisa seguir pelo esse plano, né? Do propósito de Deus para a sua vida. Então, você tem que decidir seguir nesse caminho. Mas existem vários outros caminhos, e esses outros caminhos são caminhos para te desviar. E todas as vezes... Que essa parte é muito bom, tinha percebido isso aqui. Então, todas as vezes que você se desvia, você vai estar saindo da rota que Deus planejou para você. E a rota que Deus planejou para você é uma rota que vai trazer segurança para você e para os seus. Depois tem aqui, ó, evite. Gente, na verdade... Os convites, eles estão a todo tempo na sua porta. Então você vai muitas vezes precisar evitar pessoas, evitar ambientes, evitar conversas. Aquela coisa, começou uma conversinha, começou um negócio, você precisa evitar, sair do local mesmo. E aqui é afastar, né? Afastar para que ele não te detenha. Então assim, ó, afaste-se de pessoas. Dói dizer isso, mas existem pessoas que elas não podem fazer parte do seu convívio, da sua família. A porta da sua casa, ela não pode ser aberta para qualquer um. Porque a todo tempo, se você tiver filhos pequenos, muito pequenos, eles vão aprendendo por modelagem, eles vão aprendendo por associação, e vai vendo o que vai acontecendo. Então existem conversas, existem pessoas que não podem frequentar a sua casa. Então você, nosso aluno, nossa mente preciosa, você precisa entender que você precisa não seguir, saber o caminho, saber a rota e não seguir pela dos ímpios, evitar nem passar perto, tá? Evitar nem passar perto, aqui tá dizendo nem passar perto, e se afastar de pessoas. Cuidado, não dá nada, é meu amigo de infância, de juventude, eu não posso abandonar ele, largar, ele teve comigo, teve com você em fases que você já não vive mais. Digo isso principalmente para homens, tá? E daí fica com o pessoal, às vezes, da faculdade, da escola, que fala um monte de coisa errada, que tem hábitos, que fala de mulherada, em grupos aí, que troca fotos, figuras obscenas. Então, você nem... mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Mas é normal. Você não é normal para o mundo. Nós que servimos a Deus aqui na Terra e procuramos praticar princípios, aceita que dói menos. Você vai ser anormal para aqueles que não estão nem aí com nada.
Então, assim, para evitar o contágio social, é bem isso que está ensinando. Ó, não siga o exemplo, não siga o caminho, não vá onde essas pessoas vão, porque o lugar. Ah, não, mas eu tenho minha fé, eu me garanto. Cuidado, o Isso inimigo é seria traiçoeiro. Isso aí, quem fala presunção, né? isso, quem fala isso é presunção. O presunçoso, ele é arrogante, ele acha que ele é mais daquilo que de verdade é. E lá nesse lugar tem armadilhas que vão justamente de acordo com o seu ponto fraco, e depois não adianta falar, ai, me perdoa, ai, eu nem percebi, acabei errando. É Não é verdade. de uma hora para outra, não. E evitar é sim ser seletivo. E se a pessoa que antes te acompanhou fazendo um monte de coisa errada, se for um verdadeiro amigo, ela vai, em vez de você seguir ela para o lugar errado, ela vai entender que você quer procurar algo melhor, ela que tem que seguir você. Então, é mais ou menos por aí. Que muito, muito lindo, transformador essa passagem. Chocante. Chacoalha. Eu mesmo, na época de faculdade, é, quero bem meus colegas, mas tem uns que acabaram indo para uma coisa que não faz sentido mais comigo. Sim, Não faz sentido. Então, nem as conversas combinam. é isso mesmo. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono, se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Essas são as pessoas que vocês devem evitar. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho... Vamos falar Muito só dessa bonito. parte. Vamos pegar esse muito 18 aqui, profundo. porque esse 18 aqui é Esse maravilhoso. está entre os top 10 também, né? Dos versículos da Bíblia que eu gosto, sabe? Então, ó, é Provérbios 4:18. A beleza do justo é como a luz da alvorada. O que quer dizer isso? Quando o sol nasce, a alvorada é o nascer do sol. Ele não nasce de repente, pá, não. Se você nunca teve oportunidade, acorde um pouquinho mais cedo para ver o sol nascer. Tá aquela escuridão, de repente começa um rainho de luz assim. Parece que lá no fundo a escuridão toma conta, mas você já começa a ver um laranjadinho. Passa alguns segundos, alguns minutos, um pouco mais. E assim vai aumentando até que ele aparece. Só que ó que fala aqui, ó, essa luz vai brilhando cada vez mais até a plena claridade do dia, que é o sol do meio-dia. Então, se hoje, mesmo mudando o jeito de viver a sua vida, começando a praticar esses princípios que nós estamos lendo e aprendendo juntos aqui, não queira pensar que amanhã você já vai estar brilhando e tal. Sim. É como a luz da aurora. Hoje você brilha um pouquinho, amanhã um pouquinho mais, e assim sucessivamente você vai crescendo nos princípios, vai crescendo em graça e misericórdia de Deus. Vai sabendo se posicionar da forma correta. E aqui, Felipe, eu também tive uma interpretação no seguinte, ó, porque assim, ó, às vezes, né, vamos pensar, dependendo do nível de maturidade que você está, você já sabe, você confia que Deus revela as coisas. Mas quando você está maduro o suficiente, existem momentos que Deus vai te revelar só um rainho, só aquela frestinha do que vai acontecer. E aquele rainho, você é tão posicionada e tão íntima do Senhor que você fica até em paz, porque você fala assim, olha, o Senhor vai revelar o resto. O Senhor vai falar comigo. E quanto mais você vai buscando, quanto mais você vai se achegando, o Senhor dá para completo aquela revelação e o norte para a sua vida. Então, quantas e quantas pessoas que estão andando na escuridão, no mundo que nós estamos hoje. Se você não andar com a luz do Senhor, mesmo que seja aquele pequeno rainho, aquele rainho vai aumentando, é muito fácil de você tropeçar por onde você caminha. Tropeçar no seu trabalho, tropeçar com a sua família, tropeçar na criação dos seus filhos. Então essa rota ela tem que estar iluminada, independente do grau que você esteja hoje, se você está um pouco mais maduro, tem uma conexão maior com o Senhor, ou se você está começando agora. Preste atenção no que eu vou te dizer. A luz do Senhor, ela é inesgotável, ela não apaga e ela vai brilhar cada vez mais. Excelente.
Mas o caminho dos ímpios é como trevas, nem sequer sabe onde tropeçam. Olha o que eu acabei de dizer, né? Quando você anda na escuridão, não tem como você ver onde você está pisando. Você não tem o bom senso, nem a sensatez necessária. Meu filho, escute o que lhe digo e preste atenção nas minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra, saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse é o versículo que eu mais gosto. Esse é o Tá, se não for, é o top 5, assim, tá nos top 5. Olha isso, presta atenção. Você quer ter saúde? Você quer ter vida? Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. O coração, não, tá? De tuk-tuk, não tá falando de cardiologista, não, tá? Então ele tá falando, guarde as suas emoções. Antigamente não existia as máquinas que tem hoje, né? Então, qual que era a dedução das pessoas? A pessoa se emocionava, qual que é o principal órgão que quando você está muito emocionado, ele muda o jeito, o ritmo? É o coração, tuk-tuk-tuk, bate mais forte e tal. Muitas vezes isso acontece antes de uma lágrima escorrer pelo olho. Então eles faziam essa comparação. Ó, acima de tudo, guarde as suas emoções, porque se você não souber lidar com as suas emoções, a tua vida ela vai de mal a pior, inclusive pode te adoecer. Se a gente pegar os outros, ó, 24. Afaste da sua boca palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Palavras perversas, dizer algo maldoso, é maldizer. Quem maldiz entra no ciclo da maldição. Então toda vez que você ficar reclamando, ai, minha vida só dá errado, eu não nasci para ser feliz, quem serve a Deus aqui na terra só sofre e tal. Isso são palavras autorrealizáveis, são profecias autorrealizáveis, porque a maldição é quando você pega o seu coração e em vez de guardar ele, você expõe. Na neurolinguística a gente fala que isso tem um poder, porque o teu cérebro é como se ele fosse escutando essa repetição, essas palavras malditas sobre si mesmo, sobre a sua vida que você fala cada dia que passa mais e mais, e ele fosse pegando como verdade absoluta. Aí depois você vai entrar numa armadilha que se chama viés de confirmação, que é o quê? Tá vendo? Eu falei que na minha vida tudo dá errado. Isso é um viés de confirmação. Você quer provar que até aquilo que você falou é verdade, mas é uma mentira. Só que é uma mentira contada muitas vezes por um cérebro que fica ouvindo essas asneiras o tempo todo, começa a soar como verdade. Tem um outro provérbio mais para frente que fala assim: o mal que eu mais temia me sobreveio. Porque você focou naquilo, aquilo meio que começou, as suas atitudes meio que vão ser de acordo para provar que você falou aquilo e aquilo está certo. Então toma cuidado, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Então em vez de olhar para a esquerda, para a direita, para trás, como que a gente guarda nosso coração? Alinhando o que a gente fala, em vez de ter palavras malditas, de maldade, perversas, comece a olhar para frente e falar aquilo que você quer viver de bom, sendo grato até mesmo pelas dificuldades que você passou, porque se você está vivo, pelo menos alguma coisa você deve ter aprendido com elas. Então guarda seu coração alinhando o que você fala e focando daqui para frente, porque isso traz saúde. Aí depois 27, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e afasta os teus pés da maldade. Quer dizer, afasta as tuas atitudes daquilo que não te traz bênção. Tá? Se é roubar, matar, mentir, dar jeitinho, más companhias, ganho desleal, desonra. Afasta teus pés de quebrar princípios, porque aí você está guardando o seu coração. Tem um amigo nosso, o Jonathan, que ele fala que emoções são como sementes.
Então, assim, se o coração representa a nossa inteligência emocional, nossas emoções, em vez de você ficar abrindo o seu coração para qualquer um, principalmente pessoas que não seguem princípios, você está colocando numa bandeja as tuas emoções para serem manipuladas, para serem distorcidas e colocarem na tua cabeça que não vale a pena servir a Deus na terra, que Deus não existe, que para de ser bobo, tal, 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 tal. Já se a gente pega emoções, que são sementes, e a gente começa a entregar elas em oração a Deus. Senhor, eu entrego ao Senhor essa tristeza, essa ira, essa raiva. Por que isso? O que eu posso fazer com isso? O que eu preciso melhorar, mudar? Essa semente vai ser plantada no céu. E isso vai gerar uma árvore diferente. E até mesmo as emoções ruins, o Senhor vai começar a trocar por aquilo que traz edificação. Saúde, menos calmante, menos remédio, menos estresse, mais desfrute, mais paz, mais prosperidade. Olha, queridas mentes preciosas, não querendo ser redundante, mas isso aqui é muito importante que fique cravado, né, no seu coração. Porque esse, acima de tudo, guarda o seu coração, porque dele depende a sua vida, vai falar dos sentimentos, daquilo que você penetra entrar no seu coração. Então, só permita que o Senhor tenha acesso a essa área tão íntima no seu coração. Às vezes nós falamos de coração blindado, nós temos que blindar o nosso coração, mas não para o Senhor. Então tomar muito cuidado, né? Guardar o coração é você ter a consciência de quem tem acesso a essa área tão importante que depende da sua vida. Agora aqui, ó, eu coloquei assim, ó, afaste a sua boca das palavras perversas. Então aqui tá falando, não está falando da boca do outro, está falando da sua boca. Então, palavras também são como sementes lançadas. São sementes que você lança. Então, todas as vezes que você for falar com alguém, for falar com um filho, for empenhar uma palavra, então tá aqui, ó. Afaste a sua boca de palavras perversas. Acredito que a grande maioria que tem aqui vão ser mulheres. Muitas mulheres erram falando mal e criticando do seu esposo. Vou passar um exercício para você que está aqui hoje. Começa a anotar as palavras que você tem proferido dentro da sua casa, aquilo que você tem lançado, quais são as sementes, quais são as palavras. Se tiver alguma errada, você vai lá e você vai retirar essa palavra e vai colocar outra palavra, muito mais forte, com muito mais força. Por exemplo, essa menina, ela é bagunceira. Não. Você profetiza na vida dos seus. Não, essa menina é organizada. Meu marido, tal. Não quero nem falar. Alguém vai ter um insight aí. Meu marido, tal. Você vai e faz o inverso, faz o contrário. Ah, irmã Vanessa, mas eu vou mentir. Não, você não vai mentir. Você vai profetizar. Você vai falar o que você quer dele. Aí agora aqui, Fê, fique longe dos seus lábios a maldade. Então, longe dos nossos lábios também há maldade, que aqui as palavras são as palavras que a gente lança, mas longe da maldade é quando alguém te conta algo, você tem que saber confidenciar um segredo, não passar para frente, não participar de conversas de outras pessoas que estão falando coisas ruins, porque isso vai entrar no seu coração e na sua mente. Às vezes você vai conversar com alguém, aquela pessoa fala tanta coisa ruim, tanta tragédia, que você sai de lá tipo assim, sobrecarregado. Se afasta, fique longe, não siga. E aqui, mantenha o olhar fixo e sempre adiante, no propósito que o Senhor tem para você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para manter fixa no propósito. E aqui, afaste os seus pés da maldade, que é você cuidar dos seus hábitos, do seu dia a dia, daquilo que você faz, não só do que a sua boca fala, das palavras, mas as suas atitudes, do seu comportamento. E esse foi Provérbios 4. Uau! Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe sua vida, viu? Porque isso faz muita diferença. Muita diferença. Aplique, medite, guarde. Queremos vocês aí no Provérbio 5. Então, medite nisso para daí, amanhã, você ir para o 5 e assim sucessivamente. Você que é nosso aluno aqui do treinamento. É uma honra ter você por aqui. E bora crescer aí com aquilo que Deus tem para nos ensinar. Foi mais um Provérbios 4
acabou, mas você pode reler na sua casa, pode reassistir. Gostou do vídeo? Já manda no grupo do WhatsApp dos teus amigos, das tuas amigas, para pessoas no individual, lá no grupo da família, dos amigos da igreja, porque isso faz diferença. Quando a gente transborda na vida de outras pessoas, Deus transborda mais sabedoria na nossa vida. Faça isso. Se você ainda não assistiu, o Provérbio 1, 2 e 3 está aqui na playlist, vai dar uma procuradinha ali no meu YouTube e já se inscreve logo no canal, porque senão demora para você ver os vídeos, às vezes o YouTube nem mostra. Então se inscreve, deixa seu like, bora fazer diferença na vida de outras pessoas compartilhando Provérbios 4 agora mesmo. Vejo você, Provérbios 5.